Boa tarde, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar a aula número 5 do curso online de Adobe Illustrator. Cada aula, o conteúdo vai crescendo, vai aglomerando, né? E as informações vão ficando cada vez mais úteis. E hoje eu vou trazer uma ferramenta muitíssimo importante para vocês. Na verdade, é a continuação daquele assunto de transformações que a gente já viu em aulas anteriores. Só que agora a gente vai usar outras ferramentas de transformação para poder montar layouts, tá? Então, é uma coisa muito comum para quem trabalha com produção, principalmente produção de gráfica. Para quem trabalha só com criação, nem tanto. O sujeito da criação cria um elemento de cada item que precisa criar, né? Cria um cartão, um adesivo, um panfleto, um banner. Só que o pessoal da produção, normalmente ele vai precisar pegar esses elementos e replicar dentro de uma folha específica, de um tamanho fixo, para que possa otimizar a arte que você tem em mãos para imprimir o máximo de material possível dentro do espaço que você tem. Então, o Corel é muito conhecido e muito usado. Eu escuto muita desculpa do pessoal falando: olha, eu uso o Corel porque lá é muito mais fácil fazer pranchas, né? Eles chamam de pranchas, pranchetas, layouts, enfim. Então eu uso o Corel porque lá rapidamente eu consigo distribuir, copiar elementos, girar. E eu vou mostrar para vocês que aqui no Illustrator é tão simples quanto. Você pode usar apenas o mouse para isso, ou se você quiser fazer coisas mais precisas, mais milimétricas, existem ferramentas muito interessantes para a gente fazer isso, tá? Então essa aula ela vai abordar mais aspectos de transformação. Vamos começar por essa parte da montagem do layout e depois a gente vai ver outros elementos de transformação que vão complementar, fechar o ciclo do que a gente precisa aprender de transformação no Illustrator, tá? Mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí na caixa de comentário ou postem o áudio lá no grupo do WhatsApp, que eu boto o áudio ao vivo aqui para a gente ouvir, tá? Bom, vou compartilhar já a tela do Illustrator aqui e o exemplo que eu tenho para começar condiz com uma arte de um adesivo qualquer. Por acaso esse adesivo ontem eu imprimi ele para uma plaquinha, um cartãozinho, um adesivinho. Então estou aproveitando ele para a aula de hoje. Então eu tenho esse pequeno adesivo e eu preciso espalhar ele dentro de uma folha de tamanho A3, tá? Eu coloquei aqui o tamanho A3, mas se eu precisasse fazer um tamanho diferente, eu posso digitar aqui. Por exemplo, se fosse uma bobina de adesivo, eu colocaria 100 metros de largura, 100 centímetros de largura, perdão, e a altura eu posso especificar aí 2 metros de adesivo. Então eu teria, deixa eu dar um Ctrl 0 aqui, ou Command 0, toda essa área para espalhar a minha arte desse adesivinho. Mas eu vou colocar um A3 para não ficar tão grande, tá? Para a gente ter espaço aí. Então eu vou começar fazendo a organização desse layout apenas com o mouse, tá? O mouse e aqui no menu exibir com as guias inteligentes habilitadas. A guia inteligente, ela sempre mostra o que eu estou pegando aqui. Então vê que quando eu paro no canto da arte, ele está dizendo que aqui tem uma âncora, um ponto de ancoragem, né? Aqui é um caminho, uma linha. Então ela sempre me dá alguma instrução. Então se eu quiser colocar esse objeto perfeitamente lá no cantinho da página, é só eu vir aqui, ó, âncora. Então ele está habilitando aqui, dizendo que eu estou pegando na âncora e não na linha. E aí eu arrasto lá para o canto e ele já coloca lá, ó, interseção. Então eu estou perfeitamente alinhado ao canto superior esquerdo da página. E para fazer cópias, eu vou botar o mouse aqui ao lado do objeto, ele vai dizer aqui para encaminho, tá? Movo o objeto e seguro o Alt. Movo primeiro e seguro o Alt depois, tá? Então você vê que a linha ela vai mantendo aqui para mim, a guia inteligente vai mantendo uma linha
Se eu quiser manter a linha horizontal perfeita, é só segurar o Shift junto com o Alt, tá? Ele não deixa nem escapar, ó. Sem o Shift, escapa um pouquinho o mouse, ele está alinhando aos elementos da arte, né? Mas se eu travar o Shift, fica só replicado. E aí, quando eu encosto do lado, interseção. Se eu segurar o Shift, fica travado, não replicado, perdão. Então, dupliquei perfeitamente esse objeto. Eu vou fazer de novo mais rápido. Seleciono ele. Verifico se eu estou aqui no caminho, ó, vê que ele escreve quando eu pego na lateral, né? Ó, caminho. Então, eu vejo se eu estou no caminho do lado de cá. Movo, seguro o Alt e o Shift depois de mover. Quando está aqui no limite, interseção. Ok? Uma réplica perfeita. Depois disso é só você apertar Ctrl D ou Command D, que ele vai replicar exatamente como foi feito. Para fazer para baixo a mesma coisa. Seleciono, venho aqui em cima, né, me certifico que eu estou no caminho de novo. Então venho aqui em cima, caminho, ó, movo um pouco, seguro o Alt e o Shift depois de mover, interseção. Perfeito. Command D, D, e vai replicando até concluir. Quero desfazer a última linha, ela passou do tamanho da página. Concluído, todo o layout feito só com o mouse, sem usar recurso nenhum. Depois eu posso selecionar tudo, Ctrl G ou Command G e agrupo, tá? Para colocar no centro da página, quando eu tenho um objeto agrupado, ele já coloca aqui, ó, essas opções de alinhamento, que eu posso também buscar pelo menu Janela, Alinhar, tá? A paleta Alinhar também vai funcionar para a mesma coisa. Se eu quiser alinhar ao centro da página, é só eu vir aqui, ó, alinhar a prancheta, tá? Tanto faz vir aqui ou usar aqui na barra de ferramentas, tá? Alinhar a prancheta. Então a prancheta eu posso colocar ao centro horizontal e ao centro vertical, tá? Ele não chama de página, ele chama de prancheta, tá? Então dessa maneira alinhei exatamente no centro. Então você viu que foi só usando o mouse, sem dificuldade nenhuma, o layout foi criado, replicado e rapidamente preenchi essa folha 3 com os adesivos que eram necessários. Mas tem horas que é preciso você fazer uma réplica e colocar uma distância mínima entre os objetos. Você não quer colar exatamente igual, no mesmo limite. Você quer colar dando 1 milímetro de distância entre eles. Às vezes acontece, o pessoal quer fazer um refile no meio, sobrar aí numa bordinha, ou então não, precisa dar 2 refiles precisos, mas ele quer ter uma distância entre um e outro. Então é possível fazer de uma maneira matemática bem precisa, tá? Eu vou voltar aqui à arte e vou colocar apenas um objeto. Deixa eu desagrupar aqui, Ctrl Shift G, tá? Para desagrupar. Vou deixar só um objeto de novo. Perdão. Deixa eu usar o recurso da aula de ontem, né? O ideal seria não sair replicando, né? Transforma isso em símbolo primeiro. E aí depois que ele é um símbolo, aí sim você faz as réplicas, porque se precisar mudar alguma coisa, muda no símbolo, todo mundo muda junto, né? Então, antes de fazer as réplicas, arrasta isso para símbolo, para juntar com o conhecimento de ontem. Bom, eu quero colocar esse objeto lá no canto superior esquerdo, tá? Então eu posso vir aqui mais uma vez, alinhar a prancheta, joga para esquerda e para o topo, tá? Ele está precisamente lá no topo. Deixa eu ver o tamanho que está esse objeto. Eu vou colocar ele, vou arredondar um pouquinho aqui, só para facilitar, vou deixar ele com 4 centímetros, tá? Vou travar aqui a proporção e botar ele com 4 centímetros. Vou tirar esse 0,08 aqui para ficar bem redondinho. Aí eu destravei a proporção, tá? Para que fique 4 centímetros na horizontal e na vertical.
Bom, o que eu quero agora é colocar lá no cantinho com o mouse mesmo. Parece que ali ele jogou um pouquinho para fora. Não é assim mesmo. Ele fica a visualização só. Como a gente vai centralizar, não tem problema. Bom, eu quero fazer uma réplica desse elemento, tá? Mas eu quero colocar 1 milímetro de distância entre eles, ok? Então, para fazer isso, eu vou pegar aqui qual é a largura do objeto. O objeto tem 4 centímetros por 4 de altura. Então, eu posso, com o botão direito, usar aqui o transformar, mover, ok? Então, seleciono o objeto, botão direito, transformar, mover. Com o mover, eu posso colocar, deixa eu zerar aqui, ó, na horizontal e na vertical, para vocês entenderem, vou clicar em visualizar. Então, se eu mover, por exemplo, esse objeto 10 centímetros, ele vai sair daqui e vai andar 10 centímetros depois dele. Então, daqui para cá eu tenho 10 centímetros. Qualquer valor que eu coloque aqui, ele vai andar a partir do ponto final, vai andar mais 10 centímetros. Se eu colocar números positivos, ele anda para a direita ou para baixo. Se eu colocar negativo, ele anda para a esquerda ou para cima, tá? Então, às vezes você quer fazer uma réplica para a esquerda, você vai colocar negativo. Uma réplica para cima, também negativo. Então, se eu quero ter 1 milímetro de distância entre as réplicas, eu vou pedir para que ele mova esse objeto 4,1 centímetro. Então, vai ficar 1 milímetro precisamente entre uma cópia e outra. Vou até colocar um pouquinho mais. Colocar só para a gente visualizar aqui, ó, 4,5. Só para a gente realmente ver essa visualização funcionando, tá? Estou de olho no grupo aqui, se vocês mandarem alguma mensagem lá, eu vou responder rapidamente para vocês. Então, quando eu apertei 4,5, se eu der OK, ele vai só mover o elemento, tá? Para fazer as cópias, ó, transformar, mover 4,5 na horizontal. Na vertical eu não quero mover nada. E aperto copiar. Se eu sair dando Ctrl D de novo, ou Command D, ele sai replicando com 4,5 centímetros. Para baixo a mesma coisa. Botão direito, transformar, mover. Na horizontal não quero mais nada, mas na vertical eu quero 4,5 de novo. Copiar. Ctrl D, D, e vai-se embora no duplicar aqui até preencher de novo. Ok? Uma maneira bem rápida de você fazer isso, eu mostrei com o botão direito, mas é uma maneira bem prática de você fazer. Seleciono o objeto, aperto o Enter, ele já joga a caixa mover quando eu aperto o Enter. Então eu boto lá, 4,5, 0. Ok. Eita, era copiar, né? Então deixa eu de novo, Enter, 4,5, 0, copiar. Comando D. Seleciono, aperto o Enter, 0, 4,5, copiar, D, e foi embora. Então, de uma maneira bem simples, você criou as réplicas que você precisa, com poucas ações de mouse, você chegou lá. Se eu quiser selecionar tudo isso, ó, Ctrl A ou Command A, agrupo, Command G, venho para cá, alinhar a prancheta, centro e centro. Ele está processando porque são muitos elementos, mas rapidamente já colocou e está pronto o seu layout de uma maneira bem simples, bem eficiente, só usando o mouse ou usando o transformar, que você pode acessar com o Enter também. Então, é prático você fazer layouts. Rapidamente você consegue encher uma folha e não é uma desculpa usar o Corel, porque lá eu só uso o mouse. Não, você pode usar só o mouse aqui, você pode usar com precisão matemática também, não tem problema nenhum. Tudo é uma questão de bom senso para que você
tire proveito do Illustrator, dos recursos que ele tem, e alguma coisa que o Corel tenha de vantagem, você avalia se vale a pena criar tudo no Corel por causa de alguma vantagem ou ir para o Illustrator por causa dos recursos que ele tem. Deixa eu voltar aqui e fazer uma breve revisão da aula passada, ó. Né? Montei o layout, antes de imprimir, eita, tira o brigadeiro, né? Eu não quero o brigadeiro aí. Então você pode entrar no símbolo, dá 2 cliques, você está na edição dele, você pode deletar, de repente excluir alguma parte aqui do elemento, então mudou tudo, agora é só assim. Quando eu sair, todo mundo que está lá já no meu layoutzinho pronto, vou clicar aqui para sair do modo de edição de símbolo. Está processando aqui. Então, rapidamente, todos os símbolos que já estavam montados nesse layout já foram preenchidos. E vê que legal, se isso é um produto que você tem, de repente você produz cartelas de adesivos do mesmo tamanho, só muda a arte, então você pode ter um arquivo padrão como esse, como modelo para o seu uso, e na hora que você for criar uma nova arte, você entra na edição do símbolo, pode apagar ele, usar só a base dele aqui para você criar alguma coisa. Bom, estou com a base só do símbolo, vou criar uma nova arte, um novo elemento, vou botar uma estrelinha aqui. Então estou criando um novo produto a partir desse que já existe. Deixa eu editar a cor. Então pronto, tem um adesivo novo aqui. Se eu saio da edição, todo mundo lá já assumiu essa nova forma. Então fica um modelo de grade já pronta, onde você precisa só trocar o símbolo toda vez que você for usar. Isso é muito útil para quem trabalha com rótulo, né, para quem faz produção de pequenos adesivos em larga escala. Então é um recurso bastante interessante do Illustrator. Você monta essa grade, junta com a aula de símbolo de ontem, e aí você passa a editar apenas o símbolo, ok? Se tiver dúvida, pergunta, pode mandar aí, eu estou atento tanto aqui no WhatsApp quanto no Facebook. Eu vou falar um pouquinho mais sobre transformação, mostrar outros elementos para vocês que vão ser bem interessantes, principalmente com aquele botão direito, tá? Vou apagar aqui, vou começar do zero um outro elemento, vou esconder página agora, que agora eu não vou falar mais de layout, vou falar de transformações, ok? Deixa eu fazer mais uma vez essa estrela. Sim, antes de fazer a estrela, deixa eu voltar no layout daquele símbolo, que eu quero explicar uma coisa para vocês de transformação. Deixa eu desfazer aqui. Vamos voltar lá, estou dando Ctrl Z ou Command Z. Vou voltar ao layout que estava antes. Bom, já voltou. Vou desagrupar que eu quero só um. Não, deixa eu voltar mais um que eu quero o brigadeiro também. Processando, ok, o brigadeirinho voltou. Agora sim. Deixa eu desagrupar, deletar, eu só quero um para mostrar um elemento de transformação aí para vocês. Ok. Aqui na paleta transformar, eu tenho esse menuzinho onde eu posso fazer o espelhamento, tá? Então o espelhar fica aqui. Se eu não quiser usar a paleta transformar, eu tenho um atalho dela aqui em cima. Clico aqui em transformar. No menu eu tenho o virar horizontal ou vertical, tá? Então virar horizontal, eu deixei ele negativo. Espelhei, se fosse para fazer na vertical. Vou desfazer aqui. Se fosse fazendo na vertical, seria assim o espelhar.
Para quem está começando mesmo do zero, e não tem muita experiência, né? Para quem já é experiente na área, sabe por que a gente pode espelhar. Mas para quem está começando agora e não entende, você pode espelhar para fazer um adesivo transparente, né? Onde você vai colocar ele por trás do vidro, então você tem que imprimir ele espelhado. Ou quando você vai fazer camiseta por sublimação, né? Você imprime no papel a arte espelhada para que quando você coloque na camisa ela fique correta, tá? Com o sentido certo do texto. Então, o espelhar está ali naquele menuzinho, né? Transformar aqui no menu, virar horizontalmente ou verticalmente, tá? Então, o espelhar tá aí, bem fácil, bem simples, né? O Corel tem um botãozinho lá também que ajuda bastante, né? Fica meio escondido no Illustrator, mas tá aí. Bom, eu vou deletar, eu não quero essa arte agora. Vou fazer uma estrela para mostrar algumas transformações aqui. E se vocês notaram, com o botão direito, aqui no transformar, eu tenho mover, girar, refletir, dimensionar, né? E basicamente aqui é apenas o mover, o dimensionar e o girar que você vai usar. Esses três, o resto você pode usar ou não, depende muito do que você vai fazer. Então mover a gente viu, né? A única coisa do mover que eu não comentei é que você pode mover relativo à distância e ângulo. Eu nunca vi muito sentido para isso. Mas, por exemplo, eu quero mover essa estrela 10 centímetros num ângulo de 30 graus. Ela foi lá para cima, inclusive. Deixa eu colocar menos 10. Estou com muito zoom, né? Deixa eu afastar um pouquinho. Agora sim. Então, deixa eu zerar. Quero mover 10 centímetros num ângulo de 30 graus. Sabe-se lá Deus para que existe isso. Bom, eu tenho aqui no botão direito o girar, tá? Que ele pode ser só para rotacionar o objeto lá, por exemplo, eu quero rotacionar 45 graus. Tá? Isso eu tenho na paleta transformar também, só que o girar, tá aqui o girar na paleta transformar, só que lá ele me dá a opção de cópia. Por exemplo, se eu quisesse fazer algo assim, ó, vou pegar esse objeto, vou mover e segurar o Alt e o Shift para travar ele e colocar lá embaixo, tá? Deixa eu girar ele 90 graus, posso vir aqui, ó, 90 não, 180 graus. E quero fazer uma réplica dessa estrela dando a volta, tá? Vou botar um pouquinho mais para baixo, estou segurando o Shift para travar a proporção. Então, se eu seleciono as duas estrelas, com o botão direito eu posso fazer isso aqui, ó, girar. Quero rotacionar em 30 graus. Vou botar um pouquinho mais, 45, para não ficar colada. E aí eu aperto cópia. E aí eu gerei réplicas dela, tá? Comando de D ou Ctrl D. Fiz as réplicas perfeitas, então o girar do botão direito só serve mesmo para copiar. Se eu quiser girar normal, eu tenho no menu aqui uma rotação normal, tá? Mas como eu usei os dois elementos, eu consigo fazer esse movimento circular. Vou fazer de novo aqui, ó. Pego a estrela, movo, seguro o Alt e o Shift. Se eu quiser rotacionar por aqui também, eu rotaciono, ó. Só segurar o Shift que trava a proporção. Pronto, 180 graus. Ele diz aqui para mim, ó. Você girou 45, 90, 135, 180. Seleciono os dois. Aí sim, botão direito. Transformar, girar 45 graus e cópia. Ctrl D, Ctrl D. Ok? Então é bem interessante esse recurso do botão direito, ele vai ajudar bastante. Né? Esse movimento para fazer com o mouse, você teria que usar a ferramenta girar que tem aqui. É uma outra possibilidade também. Eu não gosto de usar muito ela, mas eu vou mostrar com a ferramenta girar. Então, mais uma vez, eu seleciono os dois. Tenho aqui a ferramenta girar. Seguro o Shift, só que o Shift só me trava 45 graus. Se eu quisesse girar 30, eu ia ter que ir meio no olhômetro aqui, ó. Então, com o Shift eu
viro 45, se eu segurar o Alt, ele vai fazer réplica. Então, movo, Shift Alt. E aí eu posso fazer Command D, Command D. Tá? Só serve se você for usar 45 graus. Se você for usar 30, outros números, aí é melhor usar com o botão direito mesmo, tá? Então tem aqui a ferramenta girar que serviria para isso. Outra coisa legal, deixa eu trazer o símbolo de novo, tá aqui no transformar, dimensionar. Aqui é onde o pessoal usa as coisas em escala, né? Você já deve ter ouvido falar aí, reduz isso aí para 10% do tamanho. Então, se eu fosse fazer uma redução de tamanho em percentuais, eu viria para cá. Tá? Então, eu quero metade desse tamanho, 50%. Deixa eu clicar aqui em visualizar. Tá lá. Quero 10% do tamanho. Ou então o sujeito mandou com 10%, ele te informa, ó, vamos supor que o sujeito tenha feito isso, mandado 10% do tamanho, ele fala, olha, para imprimir tá em 10%, bota isso na escala. Então você vai lá no dimensionar, 100%, ok. Deixa eu ir lá de novo. No caso 1000, né, porque ele tá 10%. Agora sim, já chegou na escala que estava. Se estava 10%, ele vai estar 100%, você coloca 1000. Então, o dimensionar é útil para esses padrões de escala, tá? Fora isso, eu tenho aqui com o botão direito o refletir, que é um espelhar. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Pode ser que seja útil dependendo do que você queira. Por exemplo, deixa eu pegar aqui essa estrela de novo, vou colocar um contorno para ela. Um contorno marrom aqui. O dimensionar eu posso usar para fazer coisas assim também, ó. Dimensionar, eu quero isso aqui agora 90% do que era. Deixa eu botar um pouquinho menos, 80%. Se eu clicar em cópia, ele vai gerar um objeto dentro do outro menor. E Command D toda vez ele vai diminuir 80%. Tá? Pode ser que seja útil para alguma coisa, um efeito, alguma coisa do tipo. Mas 80%, toda vez ele vai diminuir 80%. No caso, como essa estrela tem um contorno, observe aqui no transformar, eu vou vir aqui no menu, ele tem aqui, ó, dimensionar traçados e efeitos. O que significa isso? Isso está desmarcado, tá? Esse traço aqui, ele está com 1 ponto de espessura, tá? Tá com 2, com 1. Então, se eu transformar aqui no dimensionar, pedir para que ele diminua toda vez 80%, ele vai diminuir o objeto, porém não vai diminuir a espessura do contorno, tá? Sempre o contorno vai ficar com 1 ponto. Olha lá, copiar. Continua com 1 ponto aqui em cima, ó. Deixa eu copiar de novo, Ctrl D, 1 ponto de novo, mais 1 ponto de novo. Ou seja, ele diminui o objeto, mas mantém o contorno com 1 ponto. Se eu quero que ele diminua o contorno junto com o objeto, ou seja, se está 1, quando eu diminuir eu quero 80% de 1, 0,8. Então eu peço para que ele dimensione traçados e efeitos também, tá? Agora eu vou de novo lá, ó, botão direito, transformar, dimensionar, 80%, copiar. Vê que o contorno ficou 0,8. Se eu der um Command D, 0,64, 0,512, 0,41. Então o contorno vai diminuindo junto, 80% ele vai diminuindo junto com o objeto e dando um aspecto visual mais interessante. E isso é muito importante para quem trabalha com impressão, na hora que vai diminuir o objeto, se ele não habilitar isso aí, os contornos vão ficar cheios, tá? E diferente do Corel, para quem já faz isso lá no Corel você pode escolher se aquele objeto vai diminuir o contorno e se outro objeto não vai. No Illustrator não, esse comando funciona para o documento. Ou o documento inteiro diminui, ou o documento inteiro não diminui o contorno, certo? Então observe aí esse detalhe
E isso vai te ajudar bastante. A gente só viu o exemplo com contorno, mas se eu tivesse algum efeito aplicado aqui, como por exemplo sombra, enfim, outros efeitos que tem aqui, essa sombra vai diminuir junto ou não? Ela vai continuar grande. Tá? Então, por isso que ele coloca aqui que quando eu vou diminuir, ele está me perguntando se eu vou dimensionar traçados e efeitos junto. Tá? No caso aqui da estrela foi só o traçado, mas do efeito a gente pode funcionar também se você colocar uma sombra, qualquer outra coisa agregado aí, tá? Por curiosidade, deixa eu colocar aqui um texto. Aqui. A gente tem o itálico das fontes, né? Vou colocar uma fonte que tem itálico. Cadê o Arial? Bem simples aqui. Mas tem hora que pode ser que você precise de um itálico maior. Esse itálico não está te atendendo. Então é nessa hora que você vai usar aqui o transformar, o inclinar, tá? Com o inclinar, você consegue fazer uma inclinação em elementos além do que um texto pode ter. Ou se for um desenho, uma estrela, um vetor, você também pode inclinar por aí, tá? Ele tem a opção de cópia. Sabe-se lá para que alguém iria querer fazer uma cópia, mas a não ser que fosse fazer algo mais ou menos assim. O sujeito colocou aqui, deixa eu colocar um cinza. Deixa eu mandar para trás. Bom, poderia ser uma opção para fazer cópia, né? Ó, funcionou até quase bem, né? O P aqui tá meio ato falho, mas funcionou, né? Deu para entender qual é a ideia. Seria só o caso de ajustar esse P aí. Mas tem esse cópia. E se eu não quiser usar o inclinar pelo botão direito, então eu posso vir também aqui no transformar, tem o inclinar aqui, quero inclinar 45 graus. Então ele vai e faz a inclinação, pode ser com o botão direito, ou pode ser pela paleta transformar, tá? E por último, mais caótico do que tudo, eu tenho aqui, que está puxando as fontes, transformar cada, onde eu posso juntar dois elementos, 3, 4 transformações ao mesmo tempo, tá? Eu posso dimensionar, mover, girar, enfim, fazer várias coisas ao mesmo tempo numa caixa só. Deixa eu voltar lá para nossa estrela, que eu vou usar ela justamente para fazer isso aí. Vou deletar aqui, puxa a estrelinha para cá, essas saem. Então, por exemplo, eu quero, além de diminuir 80%, eu quero também que ela gire 30 graus. E cada vez que eu fizer uma cópia, ela diminui e gira. Tá? Comando D, comando D. Então seria o caso se fosse preciso fazer 2, 3 transformações ao mesmo tempo. Com transformar cada é possível. Tá? Então posso fazer uma coisa bem caótica aqui, ó. Transformar cada, né, diminuir 80, rotacionar 30 e mover 1 centímetro só, que eu estou com um zoom bem alto aqui. Deixa eu botar meio, para ficar bem... meio centímetro na horizontal e meio centímetro na vertical. Então ele diminui, move e rotaciona. Copiar, onde D, e vai-se embora. Cada vez movendo meio centímetro, rotacionando e diminuindo. Tá? Curiosidade, né? Eu acho que eu não lembro na prática de ter usado isso aí, mas está aí, existe e funciona para isso, ok? Bom, de assunto hoje, como a transformação tem bastante elemento, né, a gente viu várias opções aí, é legal que você possa praticar, né, testar isso aí. Então eu não vou passar mais assunto na aula de hoje, até para você ficar essa aula 5 como uma referência de transformação, porque a gente conseguiu abordar tudo que precisava de transformação, que é útil realmente.
Então fica esse vídeo de referência, pratique ele, tá? Tente montar algum layout, encare o Illustrator e na próxima aula a gente vai começar a avançar um pouco mais, né? Vamos olhar opções de preenchimento diferente, opções de efeito, os brushes, a gente vai abrir o leque da criatividade porque o leque técnico básico a gente já tem em mãos. A gente sabe criar objetos, sabe criar paleta de cor, sabe usar a caneta. Se você não está praticando a caneta, aconselho que você pegue aquela imagenzinha dos ícones e redesenhe eles, né? Redesenhe esses ícones na mão. Isso é uma prática muito legal, muito importante. Então você sabe fazer cor, desenhar e transformar, mover, jogar para cima, para baixo. Isso é o mais importante que você precisa de base para poder ir além na sua criatividade. Ah, eu lembrei, eu esqueci de mostrar uma coisa mais na transformação aqui. Deixa eu voltar para a tela. Vou fazer uma elipse aqui. Se eu quiser alinhar objetos, tá? Vou jogar o tecladinho para cá. Eu quero colocar esse objeto no centro desse, ou em cima, ou embaixo. Então eu seleciono dois objetos e por aqui eu já tenho o alinhamento, né? Ou a paleta alinhar também, posso usar, tanto faz. Ok? E aqui eu tenho em quem eu vou alinhar. Alinhar a seleção ou o objeto-chave. O objeto-chave a gente faz no mouse, a seleção não. Vê, se eu colocar alinhar a seleção, deixa eu puxar ele um pouquinho mais para baixo. Tá alinhar a seleção, então dentro dessa área da seleção eu vou jogar os dois objetos ao centro, ou ao lado ou ao outro, tá? Centro para cima, para baixo. Porém, se um objeto não pode sair do lugar, por exemplo, a estrela não pode de jeito nenhum sair do lugar. Então eu seleciono os dois objetos e dou um clique na estrela. Dessa maneira ele passa a ser o objeto-chave, tá? Vê que aqui sozinho mudou para o objeto-chave. Ou a elipse agora é o objeto-chave. Então eu faço a seleção, clico no objeto que não pode se mover de jeito nenhum, e agora o outro objeto que vai se alinhar ao objeto-chave, tá? Então essa é uma maneira bem simples de você fazer a distribuição de objetos através ou da seleção ou do objeto-chave, aquele que você trava e não pode sair do lugar, tá? Então, pratiquem essa base até a aula 5, né? A gente está mais ou menos na metade, como eu falei para vocês, vão dar umas 10 lives, vai dar uma ou duas a mais, uma ou duas a menos, depende de como vai andar, né? Como essa é a primeira turma do ano, eu acrescentei, eu modifiquei um pouquinho o conteúdo que eu passei no ano passado, por isso que eu não dei uma quantidade de aulas fixa, porque eu vou ver como é que a gente vai andar aí. Então eu acrescentei algumas coisas a mais nesse básico, vamos ver se vai dar em 10 aulas mesmo. Mas quando a gente está na metade, é muito importante que você pratique essa base técnica para que a gente possa, nas próximas 5 aulas, avançar para uma base mais criativa. Então a gente vai ver os efeitos, vamos ver o Illustrator brilhar os olhos com os recursos interessantes que ele tem para a gente aí, tá bom? Se tiver dúvida, manda depois para nós aqui e vamos conversando, estudando. Espero de coração que vocês estejam gostando e aproveitando o conteúdo e vivendo essa experiência aí nova de fazer curso pela internet ao vivo, tá? Gente, grande abraço para vocês e até a próxima aula.